noite a todos e todas. Estou vendo aqui a Gioconda, Dr. Tarcísio, Boa Júlia, noite. Carol. Boa noite a Boa noite. todos. Forte, turma forte, hein? Tá no hospital ainda, hein, Tarcísio? Ainda, aqui é... Esse trabalho, hein, gente? Nossa Senhora. Pesado. Então, pessoal, estamos iniciando aqui mais uma live para falar sobre o nosso curso de extensão sobre cannabis na medicina veterinária, certo? E vou dar umas pequenas orientações aqui no início para a coisa desenrolar aí bem legal, tá? Então, hoje teremos aqui, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Eu vou falar um pouquinho também sobre o sistema endocannabinoide. Dr. Tarcísio vai falar sobre neurociência. A Gíulia vai falar sobre dor e câncer. A Carol sobre associação. E a Gioconda sobre aromaterapia. E serão os temas dessa live de hoje. Vamos falar aí de forma bastante resumida para que vocês conheçam um pouco do nosso curso, né? É um curso que ele vai ter mais de 22 professores, tá? São mais de 80 horas de curso. É um curso aí que vai ter 28 aulas, tá? A princípio, esse curso ele vai iniciar agora dia 21 de setembro, tudo depende aí da sala, né? Da quantidade de alunos, para que esse curso comece agora dia 21 de setembro. Então, vamos iniciar aqui a nossa live. Tá, eu vou passar a palavra aí para o Dr. Tarcísio, ele vai falar um pouquinho aí sobre a neurociência, daí eu já libero ele, porque ele está trabalhando, aí acho que o pessoal pode ver, né, que ele ainda está no consultório dele. E... Finalizando por aqui hoje. Finalizando. Com chave de ouro, né, com a equipe, com todos aí que amam essa medicina. Sim, é um prazer tê-lo aqui, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Está aí doando um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, e fique à vontade, aí tem uns entre 15 e 20 minutos para você falar um pouquinho sobre o seu tema, fique à vontade. Ótimo, obrigado, boa noite, prazer estar aqui. Eu sempre falo que a cannabis, ela me conquistou, né? A cannabis medicinal. Trabalho com cannabis há 4 anos, aproximadamente, porque eu senti necessidade de buscar, né? Então, foi onde eu conheci a neurociência. Eu estava focado na neurologia, neurocirurgia, eu estava focado em técnicas operatórias, então minha base toda foi cirurgia. E aí, nesse contexto de neurociência, né, foi quando a cannabis me conquistou e ela me levou, ela pegou na minha mão, a cannabis pegou na minha mão, né, essa medicina, e me levou até o conhecimento do cérebro. Eu achava que, para conhecer um pouco mais profundo o sistema endocannabinoide, os fitoterápicos, a ação deles, função, recepção, eu achava, no meu entender, que eu tinha que estudar cérebro. E aí foi quando eu fui para a PUC, Rio Grande do Sul, e passei 2 anos lá estudando neurociência. Foi encantador, porque eu passei 3 anos estudando neurologia. Então, neurologia, 2 anos aqui, veio para São Paulo, mais 1 ano em Botucatu, fazendo aperfeiçoamento, mais 1 ano em Natal, fazendo neurocirurgia humana, junto daqueles médicos, operando coluna, cérebro, tal, e fazendo um aperfeiçoamento final, fazendo 4 anos em neurologia. Mas ainda um pouco insatisfeito, ainda um pouco faltando alguma coisa, está faltando peça nessa ciência, estava faltando peça. E não bastou os 3 anos de neurologia, mais 1 ano na humana, vendo patologias, estudando patologia. Eu falei, pô, tem coisa errada, estava faltando alguma coisa para mim, não estava fechando, né? A conta não estava fechando. Foi quando a cannabis entrou por uma questão de tentar entender como conseguir amenizar dor crônica, já que eu trabalhava com dor, como é que eu conseguia amenizar epilepsia, já que eu estava na neurologia, eu falei, cara, eu vou tentar amenizar isso aqui. E foi quando entrei na neurociência. E aí foi um mundo, a neurociência, que hoje eu envolvo a neurociência da cannabis,
porque eu estudei o cérebro. Hoje eu estou no Einstein, porque gostei tanto do negócio que fui fazer mais um ano no Albert. E ainda estou lá até fevereiro, no São Paulo, né? Então, assim, a neurociência, o estudo da neurociência envolvendo cannabis, Aline, foi uma coisa que eu trouxe para a minha rotina. Esse entendimento do cérebro era uma coisa que eu sempre quis, mas eu não sabia como buscar. Então, eu achei que eu ia buscar a neurociência na neurologia. Foi confuso para mim. Para mim, neurologia, eu ia estudar o cérebro, estudar o sistema nervoso periférico, central, mas eu estudei muita patologia. Aí eu falei, pô, de novo? Né? Eu já tinha vindo da ortopedia. Eu falei, cara, mais patologia, só que agora de outro sistema. Como é que conserta? Como é que tira um tumor? Glioma, meningite, meningioma. Como é que abre o cérebro? Aquilo era, para mim, faltava alguma coisa. Aí a neurociência, ela começou a trazer a fisiologia, a neurobiologia, à tona. E sabe aquele turbilhão de informações onde eu comecei a entender não só a importância, mas o funcionamento do cérebro como um todo, de cada ser, de cada espécie, de uma ave, o funcionamento cerebral de um mamífero, né, de um réptil, quais as principais diferenças, a questão de um cérebro primitivo, o que era um cérebro primitivo, aquela essência do centro límbico desses animais, até que ponto aquele hipocampo poderia fazer toda a diferença desses animais, ou que a ausência de um córtex, de camada cortical, poderia fazer a diferença no comportamento. Então, hoje a gente sabe que cães e gatos não chega, lógico, ao igual ao ser humano. O ser humano tem 6 camadas de córtex, né? De córtex. 6 camadas evolutivas de córtex. Quando você vai para os animais, você tem lá 2 camadas evolutivas, 3 camadas evolutivas. Então, isso traz, né, os macacos, por exemplo, ele tem essas camadas evolutivas, são 4 camadas evolutivas, os primatas. O humano tem 6. Então, mostra que dessas 6 camadas, a última a ser desenvolvida foi realmente o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, onde ia ter uma receptividade gigante para a dopamina, é onde a cannabis entra. A cannabis entra muito no complexo estriado, né, controlando todo esse gatilho, regulando não só a dopamina, né, no sistema dopaminérgico, mas todos os outros sistemas do cérebro. Então, comecei a entender a importância daquilo e o quanto aquilo não foi passado na academia, o quanto aquilo não foi expresso, né? Até porque, quando você faz uma retrospectiva, sou formado há 20 anos, então, antes de mim, quem foi os meus mentores acadêmicos, não tiveram acesso porque exatamente eles tiveram a formação na década de 80. Então, na década de 80, eles não tinham esse conhecimento aflorado, né, do sistema endocannabinoide como um todo, até porque foi na década de 90 que foi um turbilhão de informação, né, com não só os receptores, a quantidade de informação que foi encontrada, né, pelo Marcolan. Então, 90 para cá. Então, eu nem culpo muito os meus mentores. Eu nem culpo muito eles porque eles vieram de uma década antes. Tá? Mas, hoje, é um absurdo a gente não ver faculdade falando ou se importando com esse tipo de entendimento. Então, a neurociência, quem está nessa pós-graduação, pode ter certeza. Eu vou tentar trazer muita neurociência, tudo que eu tiver de mais relevante para essa pós-graduação, para que o aluno, o pós-graduando, queira conhecer e queira entrar na neurociência, precisa de mais médicos envolvidos na neurociência. A Gioconda é outra gigante que está aqui com a gente na neurociência, tá? Ela pode ajudar muito a gente também, ela conhece muito. Então, é isso que falta. A gente se unir e trazer o que a gente vai descobrindo. Cada um vai descobrindo uma coisa, vai trazendo o que tem de importante. Então, pode ter certeza que vocês vão ver a importância, né, a neurociência da cannabis medicinal. Inclusive seu livro, né, Tarcísio? Isso. E aí vai também receber, eu acho que daqui a pouco está saindo, né? Você, Aline,
fez o prefácio, né, do livro. Agradeço demais aqui em público, Aline, pela sua obra, né? Você fez um prefácio bacana, já está lá já. Então, rapidamente, esse livro tem 17 capítulos, está saindo com 17 capítulos sobre cannabis medicinal na medicina veterinária, né, para cães e gatos. E, assim, é uma honra poder estar contribuindo um pouquinho com essa medicina, deixar esse legado também. Sim, sim. Ah, muito legal. E, doutor Tarcísio, você utiliza, assim, a cannabis como primeira escolha aos seus pacientes, quando você julga necessário utilizar a cannabis, por exemplo, uma convulsão, uma dor crônica? Como é que Pronto, boa. você age nesse Boa sentido? pergunta. Nem todo paciente eu consigo encaixar cannabis medicinal. Assim, a cannabis, você tem que fazer uma triagem para você não jogar um conceito fora. Então, eu tenho receio, sabe de quê, Aline? Que o uso da cannabis, por isso que a gente tem que se preparar para usá-la. Saber usá-la, né, como eu sempre falo, é mais importante do que usá-la. Então, nem todo paciente, né, precisa da cannabis medicinal. Mas, quando você faz a seleção, faz uma triagem, educa o tutor, associa cannabis, né, você tem que tirar todos os outros, você tem que associar, potencializando-a. Né? Então, se você pensar cannabis medicinal para todo tipo de paciente, aí tipo, o paciente está todo inflamado, está obeso, ele está com vários processos inflamatórios, e se você usar cannabis medicinal para esse paciente e não fizer um trabalho paralelo, né, tipo, vendo o que você pode ajudar para antioxidar e não botar força total nela, você pode contribuir muito. Então, por isso que eu brigo muito para carnívoros, dietas cetogênicas. Eu sempre trabalho e defendo essa linha, porque você não tem como mexer com carnívoros e falar que o carnívoro tem uma dieta glicogênica. É uma coisa, principalmente glicose ou carboidrato de origem vegetal. É uma coisa que me preocupa, né? Tá continuando seguindo esse caminho. E ou o paciente sem hormônios, né? O paciente sem hormônio é um paciente mais envelhecido, é um paciente que não tem um poder analgésico potencializado, ele não tem um poder antioxidante, que os hormônios esteroidais, principalmente vitamina D, testosterona e estradiol, os estrógenos, de forma geral, eles têm uma grande função imunomoduladora e neuroprotetora. Então, neurogênese, neuroplasticidade. Aí, quando você chega ao cannabis junto com esses pacientes, sabendo todo esse conceito de hormonologia, nutrologia, metabologia, a cannabis vai lá para cima. Aí você termina fazendo o quê? Nesse questão de posologia, usando doses mínimas. E o negócio funciona, que é uma beleza. Muito legal. Eu costumo falar que a cannabis é a cereja do bolo, né? Então a gente arruma primeiro a casa, né? Então, vê se a boquinha do cachorro não está detonada, se ele faz exercício, se come uma dieta bioapropriada, né? Me inspiro muito em você essa questão da alimentação, indico você para meus clientes, né? Para a prescrição aí uma orientação na questão da alimentar, né? Mostro aí os seus vídeos, acho muito importante isso. E eu falo que a cannabis é a cereja do bolo, né? Não tem como a cannabis fazer um milagre, né? Muita gente acha que a cannabis serve para tudo, que vai resolver tudo, e você pode tirar todos os alopáticos e o animal vai ficar bem só com a cannabis, né? Eu já escutei muito isso, assim, não funcionou. Já usei tantas gotas, não funcionou. Aí, quando você vai ver o que está por trás, primeiro, às vezes não passou por um profissional. Segundo, quando passa, o profissional não está habilitado, não tem noção do que ele tem na mão, certo? E terceiro, o cliente não está realmente fazendo o caminho dele. Não houve um preparo da casa, entende? Então, hoje, os pacientes chegam ao consultório, quando eles chegam com convulsões, com dores crônicas ou com qualquer outra alteração de náusea e tal, ou de câncer, eles estão realmente eles estão necessitando de ajuda. Então, precisa preparar o paciente, antioxidar e anti-inflamá-lo, para que não coloque carga total na medicina canábica e isso não vire um trauma. Não funcionou, não serve. Então, temos que. Essa é uma preocupação que eu tenho, por isso as pós-graduações têm que vir com muita força para preparar esses alunos.
Sim, essa pós aqui ela vai estar bem legal. São profissionais muito qualificados, muito estudiosos aí, como o doutor Tarcísio, Joconda, a Gíulia, né? E entre outros, são 22 profissionais aí nesse curso, né? Cada um falando um pouquinho da sua vivência. Doutor Tarcísio, agradeço muito pelo seu tempo, por colaborar aqui com a nossa live. E, gente, a aula dele vai estar o máximo, né? Depois eu te passo as datas direitinho, os horários direitinho, né? E agradeço mais uma vez aí Muito pela sua obrigado. colaboração com essa Obrigado. live. Parabéns pela equipe que você conseguiu formar, viu? Isso é uma Ah, coisa que obrigada. já te falei, A já equipe passei está isso para muito você. legal mesmo, viu? Tá bem, Muito bem forte. legal Para mim é uma das mesmo. mais fortes. Parabéns. Sim, Boa sorte para obrigada. todos aí. Ah, sim, sim. Muito obrigada pela sua participação, pela sua Tá colaboração. ótimo. Obrigado. Um abraço, doutor Tarcísio. Valeu, Jaconda. Tamo E aí, junto. forte, juntos. Pode ir forte. Então, Estou gente, por aqui. Vou ficar por aqui. um bom descanso e bom término para você, doutor Tarcísio. Tá. Ok. Obrigado, Aline. Muito obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Gíulia? Olá, boa noite. Boa noite, essa é a Gíulia. Ela vai participar aí do curso aí, de cannabis medicinal para pets, né, na medicina veterinária. Vai falar de um tema aí bastante recorrente, né, assim, questão da dor, né, muita gente aí conhece o uso da cannabis para dor, vai falar também sobre o uso da cannabis no câncer, né, Júlia? A Júlia é uma menina que eu admiro bastante, muito estudiosa, me inspiro bastante nela também, e é um grande prazer poder tê-la aqui, hoje com a gente. Eu sei que você tem seus compromissos, né, até por isso que eu estou adiantando aí seu horário, e fique à vontade. Seja Ah, bem-vinda, fale um pouquinho de você, né? Fale um vamos pouquinho aí lá, então. sobre os temas, fique à vontade. Primeiramente, queria agradecer, Aline, né, ao convite e tudo mais, disponibilização, até a organização, né? Hoje em dia a gente quer começar a estudar mais, a dispor mais informação sobre o assunto, e a gente sabe o quão difícil é organizar, né? Então, primeiro, meu parabéns a você e aos demais envolvidos na organização. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Julia Steinbach, sou médica veterinária, sou consultora canábica, sou membro fundadora da Sociedade Brasileira de Nutrição Endocannabinoide, que é uma parte da medicina humana. Então, lá nós estamos num grupo de médicos humanos, nutricionistas e eu veterinária no meio, no grupo de pesquisa. Sou consultora canábica também para pacientes humanos e na parte de medicina veterinária eu sou neurologista, sou fisiatra e acupunturista. Então, hoje em dia, a minha rotina ela é muito atrelada realmente a esses tópicos aí que a doutora Aline me convidou para falar e abordar para vocês. Dor, seja ela uma dor articular, né, que a fisiatria ela é um dos chaves de padrão ouro ao tratamento, né, ou uma dor secundária a outras enfermidades, seja elas sistêmicas, seja ela uma dor de origem central ou não, ou até mesmo dores secundárias a outras dores primárias, que é um assunto que eu vou trazer, né? Porque às vezes a gente tem um paciente que tem uma dor primária, a qual não é controlada, e a gente, por conta desse mau controle, desse mau preparo do paciente, dessa analgesia ineficaz, a gente gera outras dores, outras doenças, sejam a curto ou a longo prazo. E o quão difícil hoje às vezes, a gente ter essa conversa com o tutor, porque o tutor fala que não tem dor, né? Porque a dor, da forma que a gente expressa, é muito diferente da forma com que os nossos pacientes expressam. Então, tem toda essa questão também da pesquisa de como que a gente vai identificar, às vezes, dores que possam passar imperceptíveis, como é o caso até mesmo de dor de cabeça, o qual a gente já tem vários estudos apontando isso na medicina veterinária. Tem todas aquelas polêmicas, né, de epilepsia, causa dor ou não no pós-ictus. Então, eu como paciente epilética e neurologista que atendo, posso afirmar para vocês, dói, e dói muito. Experimenta convulsionar, a gente não quer ninguém convulsionando, mas experimenta convulsionar. Toda contração muscular, todo envolvimento sistêmico
gera dor. Então, a dor, ela não é somente uma osteoartrose, uma artrite, uma degenerativa, ou um paciente paraplégico, o qual tem a marcha alterada e a biomecânica e distribuição do peso alterado. Mas a dor é muito maior do que isso. E a cannabis, ela vem para atrelar nesse uso, né, de controle de dor. Antigamente, a gente falava muito apenas da dor crônica, mas, na verdade, a cannabis ela tem uma eficácia absurda para dor aguda. E também vou trazer o assunto da dor crônica, que sofre o processo de reagudização. Então, é um paciente que tem uma dor crônica e num período de frio, como é no caso da acupuntura, a gente tem as síndromes de bifria, que elas sofrem uma reagudização. O que é isso? É uma doença crônica, a qual já tem o processo instalado no organismo do nosso paciente, e porque algum motivo ela vai se comportar como injúria aguda. E aí a cannabis também entra para auxiliar tanto na desinflamação dessa lesão a qual já existia, como também num controle analgésico. E o legal, que eu gosto sempre de ressaltar, é que a parte de cannabis medicinal, ela devolve a responsabilidade e ela devolve a autoridade, a autonomia para o tutor. Porque o tutor, conforme ele vai conversando com a gente, conforme a gente vai educando ele, dando informação para ele, ele começa a olhar mais para o animal dele, olhar mais para a família multiespécie, olhar mais para o ambiente dele, e ele começa a identificar melhores os sinais. Ele pode ajustar a dose e nos notificar. Então, é algo que a gente devolve a autonomia das nossas famílias multiespécie. E também anda contrapartida a uma medicina que, me desculpe, a gente tem aplicado há muito tempo, que é a medicina do remédio, a medicina convencional. Eu não estou falando que não tem aplicação, mas às vezes a gente trata algo com 2 anos de idade dos nossos pacientes e daqui a 5 anos tem uma doença renal crônica ou tem uma desbiose intestinal. Então, a cannabis, ela vem fazer isso para a gente talvez praticar a medicina de uma forma que a gente não vai curar algo hoje para trazer um problema futuro, certo? Então, a gente vai trabalhar muito a respeito sobre esse potencial de analgesia da cannabis, o potencial analgésico primário, potencial analgésico secundário. Vamos abordar bastante essa parte. E o outro assunto que a gente vai abordar, que é um dos meus tópicos de mais pesquisa e estudo atualmente, é a parte de câncer, é a parte de oncologia. Se vocês são um pouco curiosos, assim como eu, assim como a doutora Aline, e der um Google, vocês vão ver que é uma das áreas que tem mais pesquisa e mais aplicação da cannabis medicinal, até porque hoje a gente sabe que o câncer tem tido uma abrangência cada vez maior em pessoas e em animais, devido ao estilo de vida, devido à alimentação, devido à poluição, devido a toda uma questão sistêmica. Então, é muito maior do que só um boxer que tem predisposição a tumor. Será que realmente é só a predisposição ou o estilo de vida? E quando a gente fala de câncer e a gente fala de cannabis, a gente tem que lembrar que hoje os tratamentos para alguns tipos de câncer, para alguns tumores, quimioterapia e radioterapia. Às vezes a quimio e a rádio são mais maléficas do que o próprio sinal clínico que o câncer causava antes. Ou às vezes tem total indicação, tem total respaldo em literatura que vai ser o melhor indicado para X neoplasia, porém o paciente ele não consegue sustentar a prática do protocolo quimioterápico, sustentar a prática do protocolo radioterápico. Por quê? Por conta dos efeitos colaterais adversos. Então, a cannabis ela vem não somente para ajudar numa ação anticancerígena, anti-infiltrativa, antimetastática, mas também ela vem para auxiliar no combate aos efeitos colaterais da propriedade terapêutica que a gente for escolher, seja ela quimioterapia, seja ela radioterapia. A gente tem o que a gente chama hoje, né, de náuseas e vômitos ocasionadas por quimioterápicos, que é a NVQI.
Então, hoje em dia, a gente sabe que um dos tratamentos padrões ouros para esses pacientes que apresentam uma náusea, que não querem comer, não conseguem se alimentar, secundária é uma sessão a quimioterapia, secundária é um protocolo extremamente agressivo, né, para o sistema trato gastrointestinal dele, a gente sabe que a cannabis ela vem para aliar não somente, novamente, no tratamento oncológico, mas também combater esses efeitos colaterais. E daí, às vezes, um paciente que deveria ou teria que, talvez, interromper o tratamento de quimioterapia, porque está perdendo peso, porque está tendo perda até de mucosa, não está conseguindo se alimentar, está muito apático, né? Está começando a desenvolver uma perda de massa muscular muito, muito preocupante. A gente sabe que talvez entrando com a terapia canábica, a gente consegue fazer esse tratamento inteiro, ou pelo menos de uma forma menos agressiva, menos deletéria à saúde dos nossos pacientes. E isso, eu estou falando apenas da parte oncológica, no que diz respeito ao que tem químio e ao que tem rádio. Lembrando que rádio tem uma certa limitação socioeconômica, né? Porque a sessão de radioterapia é extremamente cara. Não são todos que podem fazer e não são todos os lugares no Brasil que a gente tem essa disponibilidade. E as neoplasias que a gente não tem muito o que se fazer. Então, neoplasias intracranianas, ou que não sejam operáveis, ou que não tenham uma eficácia, né, da quimioterapia. Daí a gente entra com a cannabis também para um cuidado paliativo, mas lembrando que a gente já tem artigo que comprova a diminuição de formações neoplásicas secundária à administração do uso da cannabis. Então, a gente vai tratar disso também no curso. E além do que, um dos últimos aulas que a gente discutiu sobre o paciente oncológico é um paciente que tem dor. E a dor no paciente oncológico, ele deve ser tratada como uma dor total. Quando a gente fala de dor total, não é apenas focando, é um paciente que tem uma neoplasia cutânea. Não é só a parte cutânea que a gente tem que dar atenção. Existe todo um comprometimento do organismo como um todo, e quando a gente fala de dor total, a gente também fala da dor da família multiespécie. E a cannabis, novamente, vem com uma forte ferramenta para a gente fazer não somente o que eu já citei aqui inúmeras vezes, da possibilidade, né, anticancerígena, anti-infiltrativa, antimetastática, mas também como analgesia, forte potencial, quando a gente fala de analgesia multimodal, quando a gente fala de uma analgesia que talvez venha a aliar de uma forma mais saudável e mais fisiológica, visto que quando a gente fala de cannabis, a gente não fala apenas de um remédio, a gente fala de um sistema endocannabinoide. E quando a gente fala de um sistema endocannabinoide, que é algo fisiológico nos nossos pacientes, a gente não precisa ficar só preso à modulação através do óleo. A gente tem a modulação através da aromaterapia, a gente tem a modulação através da alimentação, a gente tem a modulação através do estilo de vida, da qualidade de sono, modulação do ambiente. Então, a cannabis é muito mais do que apenas o óleo, o uso do óleo. Eu vou trazer um pouquinho disso para vocês, para ver que a gente pode praticar essa medicina, até mesmo com práticas básicas do dia a dia, seja do nosso dia a dia, ou seja, permitindo o tutor praticar e ser um pouco mais, né, autossuficiente ao cuidar do seu pet em casa. Eu deixo muto aqui porque eu tenho 5 cães em casa e daí eu quero que eles fiquem latindo aí durante a fala dos colegas. E os clientes, os tutores, no caso, né? Eles já chegam procurando a cannabis, a prescrição da cannabis contigo, ou você que chega a sugerir o tratamento com a cannabis? Como é que é a sua rotina? Como hoje em dia toda medicina que eu faço ela é integrativa, né? Eu costumo falar que nenhum tutor sai só com caixa de remédio do meu consultório, nem nada. Todas são práticas integrativas. Então, eu tenho uma boa porcentagem que já vem falando, né, da cannabis. E às vezes daí eu até tenho que ter uma conversa de alinhamento, né, de expectativa, porque eu tenho que falar, às vezes não tem indicação, ou às vezes tem práticas que, né, são mais adequadas no início ou não, então a gente faz um alinhamento, verifica se é o caso do quadro do paciente mesmo,
e daí sim a gente, né, faz a parte de utilização da cannabis, seja ela isolada, seja ela com acupuntura, com ozonioterapia, com laser terapia, isso vai depender muito do quadro, né? Mas é engraçado porque hoje realmente muitos dos tutores vêm já, não, eu quero marcar uma consulta para prescrição de cannabis, né? Não é nem, eu quero marcar uma consulta com neuro, com fisiatra. E daí a gente tem todo o acolhimento, né, inicial dos nossos tutores para explicar realmente como funciona isso daí, né? Porque pode ocorrer de vir ao meu consultório e eu falar, olha, não tem uma indicação, ou não seria o padrão ouro. A doutora Aline sabe, nas minhas aulas todas, segundo slide cannabis não é panaceia, desconstrua esse mito de que cannabis vai servir para tudo, para todos e sem efeitos colaterais. Então, eu gosto de mostrar bem a parte real do que diz respeito à medicina canábica, né? Sim, é muito legal, né? Acho que o pessoal que está ouvindo aqui, você ouviu o Tarcísio falar, já perceberam que o posicionamento de vocês, e eu vejo isso nos colegas que são sérios mesmo em prescrever a cannabis, que olham um animal como um todo, né? Que ficam preocupados como eu estava falando por Tarcísio, né? Arrumar a casa. Né? Então, não adianta você dar a cannabis, né, para um cachorro que tem um problema articular e ele está ali no piso liso, por exemplo, né? Ou então o cachorro acima do peso. Você costuma falar isso para os tutores, né? No caso aí de arrumar casa, pelo que você está falando, lógico, né? Sim, às vezes vem assim, né, um tutor, até uma das indicações, né, que o pessoal jura que é a resolução toda o estresse, né, alterações comportamentais, mas é um tutor que não tem um minuto de lazer com, né, o pet, o ambiente é extremamente inapropriado, então realmente a gente tem que organizar o ambiente. E não é só o organismo, não é só desinflamar o organismo, não é só corrigir a alimentação, mas também é educar o tutor, é você falar com a família multiespécie, é devolver a responsabilidade deles. Porque às vezes eles vêm, que eles querem um remédio que vai ali, resolver. Ponto, acabou, e é isso. E na verdade a gente tem que educar eles. Porque se a gente não tiver uma educação social do tutor, isso se repete. E talvez o tratamento que poderia ter uma eficácia de 10 pontos, vai ter uma eficácia de 5, porque é um tutor que não olha para a responsabilidade dele, né? Então, a gente tem que realmente arrumar a casa, a gente tem que fazer uma educação, a gente tem que preparar o organismo, e eu mesma hoje, eu sempre faço o preparo do organismo, até mesmo em situações emergentes, faço primeiro o preparo do organismo para modular o sistema endocannabinoide, preparar o sistema endocannabinoide para receber essa medicação, e quando começa a medicação, às vezes o paciente já tem melhora dos sinais clínicos, assim, já há uns 14 dias e nem começou o óleo. E é legal de ver, porque o tutor reconhece isso, sabe? Até porque hoje em dia a gente está acostumado com uma medicina que sai com a caixa de remédio, de 8 em 8 horas, pronto, acabou. E não, ele vê, assim, o juntar dos grãozinhos, né? E no final constrói um castelo, né, de benefícios. Inclusive, fiquei bastante surpresa, né? Estava falando com uma pessoa que te ajuda aí em questão dos seus horários, da sua agenda, né? E até por isso que já coloquei você no começo, junto com o Dr. Tarcísio, você vê ali que ele estava finalizando os processos dele, você também vai sair para uma cirurgia, né? Realizar uma cirurgia. E me conta um pouco disso, ela falou que você ia preparar o paciente para a cirurgia. É um paciente que ele já operou 2 vezes comigo para descomprimir uma extrusão discal em região tóraco-lombar. Primeira foi em T12 e T13, e agora entre T10 e T11, que é um lugar... a primeira e a segunda foram essas localizações, e agora a gente teve uma extrusão discal cervical, né, entre C4 e C5. É o bulldog francês, para quem não tenha imaginado e desconfiado. E ele é um paciente que ele já faz uso da cannabis por questão de dor crônica, e agora eu vou fazer o pré-operatório dele com laser e ozônio e acupuntura para preparar e desinflamar esse organismo para ele entrar numa cirurgia mais preparado, e
No imediato pós, então o paciente ainda está na mesa cirúrgica, eu já entro com as práticas integrativas. E a gente já modulou toda a dosagem da cannabis deles, porque antes ele usava para dor crônica, agora ele vai usar para recuperação pós-cirúrgica e recuperação da neuroplasticidade, né, e recuperação das funções nervosas, né, porque agora é um paciente que ele está tetra, né, então, por conta de uma extrusão. Então, sim, a gente faz esse preparo pré e imediato pós, e a resposta é magnífica, de você ver o trabalho da medicina veterinária como deve ser, né, multidisciplinar. Sim, sim. Aí. Então, Júlia, quero te parabenizar, né, pela sua dedicação, né? A medicina veterinária precisa de mais veterinários, assim como você, como toda essa galera aí que está nessa grade do IBRA, do curso de cannabis. Precisamos mesmo de muitos veterinários assim dedicados como você. Eu falo que eu sempre aprendo com cada colega aqui que ouve um pouquinho, e eu achei bem curioso mesmo essa questão de cuidar do paciente antes, né? Preparar o paciente. Eu fiquei bastante intrigada. Parabéns aí pela sua dedicação, né? E E mais uma vez, né, quero te agradecer pela sua participação, por estar aqui conosco, dividindo um pouquinho aí do seu conhecimento, do seu tempo, né? E, pessoal, quem aí se inscrever no curso do IBRA vai poder aí conhecer um pouquinho mais do trabalho da Gília, se beneficiar, né, com o conhecimento dela, com a experiência dela, tenho certeza que vocês vão gostar. Se você quiser fazer alguma consideração final aí... Eu agradeço o convite novamente. E parabenizar mesmo, né, todos os docentes, né, que você conseguiu unir, porque a gente sabe o quão difícil e o quão, né, é exaustivo, né, pensar, porque são realidades diferentes, agendas diferentes, enfim, e é difícil mesmo a gente conseguir trazer uma equipe tão completa, né, e contem comigo na presença do curso, aos alunos também. Eu vou trazer muita novidade, até a parte aí de pesquisa de nutrição endocannabinoide, como a gente está na sociedade que acabou de ser inaugurada, então vai ter muita coisa nova que não veio aberta ao público, então quem tiver inscrito nesse curso aí vai estar privilegiado, se posso dizer assim. Eu vou deixar, para quem não conhece, meu Instagram aqui no chat, se quem quiserem mandar mensagem, fiquem à vontade. E bom início aí, continuidade de assunto para vocês aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite, doutora Aline. Obrigada e boa cirurgia aí para você. Valeu. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa live. Júlia, bom descanso, bom trabalho, aliás, né? E vamos dar continuidade à nossa live. Gostaria de falar um pouquinho sobre o curso, né? Sobre a grade aí que vamos ter nesse curso do IBRA. Então, a princípio, vamos ter os aspectos botânicos da planta. Eu estou aqui com uma colinha, que é muito assunto, muita gente, com o engenheiro agrônomo, que é o Danilo. Vamos falar um pouquinho sobre a história da cannabis, eu que vou estar falando sobre o tema. O contexto mundial e nacional da cannabis, com a doutora Carla Gregory. Legislação, com o Rafael Tiago Mendes, ele é advogado. A farmacologia e farmacocinética da cannabis, com a Kaeline, ela é farmacêutica bioquímica. Vamos falar sobre o sistema endocannabinoide, ele simples, ele expandido. Medicina integrativa, com a doutora Carolina Nogueira. Aromoterapia, com a doutora Gioconda, que ela está aqui hoje conosco, vai dar uma palhinha também. Ozônio, acupuntura, laser, células, troncos, com o Joshua. Homeopatia na cannabis, com a doutora Daniela Lopes. Interações medicamentosas e toxicologia. Neurociência, com o doutor Tarcísio Barreto. Neurologia, com o doutor Carlos Cifuentes. Os primeiros veterinários, tanto o doutor Tarcísio quanto o doutor Carlos Cifuentes foram os primeiros veterinários que eu vi falando sobre o tema, né? Ele é da Colômbia, muito, muito legal também. Doutora Gília, falando sobre câncer e dor, não tem coisa.
nutrição e nutrologia com o Dr. Luiz Fernando, modulação do sistema endocannabinoide com o Dr. Gustavo Dessá, dermatologia com a doutora Aline Goulart, silvestres com Larissa Brandão, felinos com o Dr. André Gatti, cuidados paliativos com o Dr. Pedro Silva, dosificação com Nico Malazartes, ele é do México, tá? A aula dele é fantástica também, prescrição e rotina clínica, o papel das associações com a doutora Carolina Campagnoni, não sei se é assim que fala o nome dela, ela vai estar aqui conosco também, vai falar hoje. Vamos falar sobre cultivo e extração e casos clínicos, tá? Então, o curso ele está bem completo, vocês vão amar, né, o curso, assim, não tem como assim, não gostar desse curso. É um curso que está bastante completo, procurei trazer, assim, claro que tem muitos colegas veterinários aí estudando sobre o tema, falando sobre o tema, né? Mas esses são muito especiais, são colegas, assim, do coração mesmo, e muito competentes no que fazem, e principalmente aí na medicina canábica, né? Então, agora, sou eu quem vai falar um pouquinho, vou falar sobre o sistema endocannabinoide. Então, essa live hoje seria mais um bate-papo mesmo, trazer um pouquinho de informação para vocês, né? E falando sobre o sistema endocannabinoide, não sei o grau de conhecimento que tem do pessoal aqui que está assistindo, né? Mas o sistema endocannabinoide é um sistema que todos nós temos, né? Os animais em geral. Eu ficava muito intrigada quando falavam que somente os animais com coluna vertebral que tinham sistema endocannabinoide, né? E, no entanto, falava que a hidra, que é um animalzinho bastante simples, né? Bem rudimentar, tinha o sistema endocannabinoide. Eu fiquei bastante intrigada com isso, né? E falei, não é possível, como é que a hidra tem e, por exemplo, um outro animal não tem, né? E estudando, né? Até mesmo no curso da Carol, fiquei sabendo, né? Que todos os animais têm o sistema endocannabinoide. Alguns dizem que os insetos não têm o sistema endocannabinoide, e até por isso que eles não têm senso de humor, diz assim o Ethan Russo, né? Mais para frente vocês vão entender por que essa piada dele, mas existem até estudos hoje falando que é possível que os insetos também têm sistema endocannabinoide, né? Um sistema de uma forma mais rudimentar, como é o caso dos animais marinhos, por exemplo, como a anêmona do mar, a esponja do mar, né? Eles têm um sistema endocannabinoide também, não tão complexo quanto o nosso, né? Mas eles também possuem esse sistema. Então, é um sistema que está aí antes que alguém pudesse descobri-lo, né? Relatar, esse sistema ele existe, né? É um sistema de modulação, é um sistema que ele não age, como que eu posso dizer, em um só sistema, ele modula os outros sistemas e também as nossas funções vitais praticamente, né? Modula o sono, a fome, a dor, ele modula outros sistemas também, então ele regula os nossos sistemas, ele está dentro do nosso organismo fazendo transmissões bioquímicas, e de uma forma bastante curiosa, de uma forma retrógrada, muito diferente do que a gente aprendeu lá no ginásio, né, na escola, onde você fura o dedo, né, então essa informação de dor, ela vai até o cérebro, depois volta, né, e você puxa o dedo. No sistema endocannabinoide é diferente, ele é retrógrado, então ele acontece no sistema, os endocannabinoides, eles ficam ali, esse sistema de sinalização, ele fica no neurônio pós-sináptico. Então, ele que dá o comando para o neurônio pré-sináptico parar ou, né, ativar o sistema, por exemplo, glutamatérgico.
GABAérgico, serotoninérgico, né? Então, é um sistema bastante curioso, né? Como eu falei para vocês, todos nós temos, e ele funciona mais ou menos, eu falo mais ou menos, porque ele vai muito além disso, né? Hoje em dia, o pessoal não, quem está bastante avançado no estudo da cannabis, costuma nem usar mais o termo chave e fechadura, mas no geral, quando vocês começam a estudar, vocês vão ver esse termo, né? Chave e fechadura. Por que que usa esse termo, né? Porque dentro do nosso organismo temos receptores que podemos fazer uma analogia como se fossem fechaduras, né? Então, eles estão presentes na maior quantidade no nosso sistema nervoso central, mas temos também no sistema imunológico, nos órgãos, na pele, nos ossos, né? E essas fechaduras, podemos, fazendo uma analogia, é como se você quisesse entrar dentro de uma casa. Então, para que você entre dentro dessa casa, você precisa ter uma chave, onde ela se conecta à fechadura, e assim você consegue abrir aquela porta e entrar. Assim também é o sistema endocannabinoide. Então, ele tem as suas fechaduras e as chaves. Essas chaves nós produzimos, que são basicamente a anandamida e o 2-AG, que são os endocannabinoides. Muita gente até apelida esses endocannabinoides de maconhas internas, de cannabis internas, que nós produzimos essas substâncias que são muito parecidas com o que a planta produz. Então, o sistema endocannabinoide, basicamente, simplificadamente, ele é composto pelos receptores, tá? Que são as fechaduras, as chaves, que são os endocannabinoides, e as enzimas que degradam e que produzem, né, que tem a síntese dos endocannabinoides. E falando, mas e aí, onde é que entra a planta, né? O que que a planta tem a ver com o sistema endocannabinoide? O que a planta tem a ver é que ela produz fitocannabinoides, que são esses ligantes exógenos, né, muito parecidos com os que a planta produz, e que também se conecta nesses receptores. E o curioso é que a planta, ela produz mais de 150 fitocannabinoides, e não é só isso, produz também terpenos, olha lá a Joconda que vai falar sobre os terpenos, né, que são as moléculas que dão o aroma, né, às plantas e que têm propriedades medicinais, os flavonoides, entre outras substâncias, um total de mais de 400 substâncias, quase aí a 500 substâncias, né, que essa planta produz e que juntas, né, quando você usa um óleo da planta toda, nós temos o efeito entourage. E esse efeito entourage, ele não se limita apenas aos fitocompostos, aos terpenos, e aos flavonoides que tem na planta, mas a todo o sistema endocannabinoide, que o sistema endocannabinoide ele não se limita apenas a essa chave, essa fechadura. Existem outras fechaduras, né, outros receptores. Então, isso também é o sistema entourage, né, o sistema, o efeito comitiva, onde um composto, ele pode balancear os efeitos colaterais do outro e até potencializar o poder terapêutico da planta, né? E daí, como todos os colegas estavam falando, né, doutor Tarcísio, doutora Gíulia, né, essa questão de arrumar a casa, né? Então, de repente, o animal ele está sendo alimentado de uma forma que não é apropriada para a espécie dele, então uma alimentação com muito carboidrato, um alimento aí talvez industrializado, com muitos, às vezes corantes, palatabilizantes, conservantes, que o animal está ingerindo ali diariamente, né? Então animais que não fazem exercício, muitas vezes ficam isolados dentro de apartamentos ali o dia inteiro. Então, isso vai desregulando o sistema endocannabinoide, né? E muitas vezes, ajustando essas coisas que estão talvez erradas, né?
um manejo errado, uma alimentação errada, uma castração aí muito precoce, você acaba desbalanceando, e quando você consegue, quando é possível, porque às vezes o tutor também, ele fala, não, eu não vou passear com o meu animal, eu não quero passear com o meu animal. Então, assim, você tem um limite também, né? Você vai até onde é permitido ir. Mas é o que eu falo para o tutor, eu falo, olha, eu estou falando que é o melhor para o seu animal. Daí, de acordo com a sua realidade, você vai fazer o que é possível. Né? Então, muitas vezes, uma orientação nutricional, de exercícios, enriquecimento ambiental, muito importante, estimular o farejar do animal, o roer. Então, tudo isso eu falo que é respeitar a fisiologia daquela espécie que você se dispôs a cuidar. Né? Então, você quis aquele animal. Então, será que você está preparado para suprir as necessidades daquela espécie? Né? Então, acho que vale a pena aí, os colegas falando, vocês já ouviram, né? Educar o tutor, explicar para ele, né, sobre a fisiologia daquela espécie que ele está cuidando, criando. Então, isso é fundamental. Né? E daí, a partir do momento quando você explica para o tutor o que é um cachorro, o que é um gato, as necessidades daquela espécie, ele colabora mais, né? É educar, né? O educar também, ele não está só em educar os colegas veterinários e os estudantes de veterinária, está em educar a população em geral. Essa é uma das minhas missões, né? É falar da medicina canábica, canabinoide, na fila do pão, do banco, quem vai no banco ainda, numa reunião de família. Então, sempre falar sobre a medicina canábica, né? Então, educar o cliente. Muitas vezes o cliente chega para mim, eu quero dar óleo de CBD. Calma. Então, ali você vê que a pessoa não tem muita instrução. Né? Por que óleo de CBD? Se a planta ela tem mais de 150 canabinoides, e CBD é uma única molécula. Né? Então, quando você explica isso para o tutor, ele já passa a informação de uma forma mais correta. Né? Então, eu dou o óleo de cannabis para o meu paciente, talvez um óleo rico em CBD, um óleo rico em THC, né? Mas é um óleo de cannabis, é um óleo full spectrum, né? É um óleo com todos os canabinoides que aquela planta produz. Né? Então, vou estar falando sobre isso um pouquinho mais, falar também sobre as indicações terapêuticas, né? Daí vocês vão falar, nossa, mas serve para tudo? Não, não serve para tudo, serve para muita coisa, né? Como a Gíulia falou, o Tarcísio falou, não são todos os pacientes que são, como é que eu posso dizer? Que a gente pode prescrever a cannabis, né? Tem coisas que a gente pode fazer antes de prescrever a cannabis. Então, fica aí a dica. Acredito que vocês vão gostar bastante do curso de Medicina Veterinária Canabinoide aqui pelo IBRA. E vão deixando aí as suas dúvidas no chat. E agora, quem vai falar conosco é a doutora Carolina. Carol, você está por aí? Caroline, desculpa. Boa noite, Carol. É que a gente fala Carol, Carol, Carol. Uma é Carolina e essa é Caroline. Carol, é um grande prazer tê-la aqui. Eu sei que você tem 2 crianças pequenas, tem associação, trabalha, dá curso. Essa mulher também é 1001 utilidades. Pega o pessoal aqui que como diz aí meus filhos, eu tenho 3 filhos, já jovens, né? Então são 1000 grau. Pessoal, a 1000 por hora. Boa noite, Carol. Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Bom, eu estou falando por um e a imagem está passando por outro, porque eu não consegui adicionar o microfone aqui, acho que só foi o outro autorizado, mas acho que aqui está dando, né? Para a gente conversar. Sim. Legal. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, doutora Aline, pelo convite, pelo espaço. Muito bom aí estar fazendo parte desse grupo, dessa turma aí tão boa. Muito obrigada, viu? É um prazer. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, sobre as nossas aulas aí no curso. Fala um pouquinho de você, Carol. Falo sim. Vou falar também. Porque quando eu vou falar do meu assunto, né, não tem como não falar aí de como eu vim parar aqui, né? Então, para falar de associação, eu vou ter que explicar como que eu cheguei até aqui.
Então, desde o finalzinho aí de 2019, né, a gente vem se dedicando à medicina canabinoide, seja na própria prescrição, na rotina clínica, mas como paciente, né? Como paciente, a gente vê como que é difícil esse acesso, como que é complicado, muitas vezes tudo muito limitado, né? Principalmente lá no finalzinho, lá de 2019, ainda não tinha muita coisa. Foi aí que, por conta de uma doença neurológica do meu esposo, né, uma doença neurodegenerativa, que nasceu aí com ele, da família, ele herdou essa bolinha aí genética, ele acabou, né, tendo que encontrar uma ferramenta terapêutica que desse certo, que funcionasse, que ajudasse na doença dele. E a gente se deparou com a cannabis medicinal nesse momento, né? E a gente costuma falar que geralmente acontece como um chamado, né? A gente acaba tendo que entrar nessa, né? A gente não entende muito bem como que vem parar, porque acontece que como eu conseguia utilizar essa ferramenta terapêutica para o meu esposo, então a gente entrou judicialmente, nós ganhamos uma liminar judicial, um habeas corpus de salvo-conduto para o cultivo, né? Para que a gente pudesse extrair o óleo na nossa casa, fazer o tratamento da patologia do meu esposo. E muitas vezes as pessoas procuram a gente porque sabe que a gente tem o óleo de cannabis, mas na verdade a gente não pode fazer nada. A gente não pode doar, a gente não pode vender, obviamente, a gente não pode dar uma gota para alguém que esteja passando mal, mesmo numa situação de emergência, que pode ser considerado como tráfico, né? Então, a legislação, ela é bem apertada nessa questão. E muitas pessoas me procuravam querendo saber como que funcionava para ter óleo, enfim, tudo isso. E a gente se deparou numa situação em que a gente teve que fundar uma associação para que a gente conseguisse dar todo esse suporte para esses pacientes, para esses tutores e principalmente para esses médicos veterinários, né? Já que as associações voltadas aí para a medicina humana, né, elas não podem estar atendendo animais, né? A gente tem uma regulamentação pela Anvisa, a gente não tem uma regulamentação pelo MAPA, não há nada muito bem estabelecido aí para o médico veterinário e para o tutor de um animal. Então, a gente teve que fundar a associação justamente, né, para buscar por esse direito. E é isso que é interessante, né, Aline? Porque existem vários tipos de associação. Cada associação ela tem sua finalidade, né? Eu vou estar conversando um pouquinho hoje, o tempo é curto, então só vou dar aí uns spoilers para vocês, né? Mas vocês vão ver que depois nas aulas a gente vai conversar bastante sobre associação e vocês vão entender que cada uma tem sua finalidade. Então, não é toda associação que vai ali ser dedicada, por exemplo, a facilitar um acesso de um óleo para o tutor, para um paciente, né? E também não é só isso, né? As associações que fornecem isso não é só o fornecimento do óleo. A associação ela tem que buscar muitas outras coisas, né? Ela tem muitos pilares importantes do que o simples acesso ali do remédio para o paciente. Então, quando a gente está nessa situação que a gente vê que não tem muita saída, então quando a gente busca a Anvisa não tem competência para tratar, né, em assuntos relacionados à parte veterinária, porque isso é função do MAPA. Quando a gente procura o MAPA dá as costas para a gente, porque eles não sabem como proceder, né? Até a visita que a gente teve lá na associação, quem fez a visita foi a Anvisa para a gente, não foi o MAPA. E na hora que a mulher superintendente da região, que foi chamada para fazer auditoria na associação, ela chegou lá e ela não tinha competência para falar sobre cannabis. Ela não sabia nada do panorama regulatório. Ela olhou para mim e falou assim, olha, me jogaram para fazer esse chamado aqui na associação para entender o que era, mas a gente começa já a falar da parte técnica, toda aquela coisa de leis. Ela falou assim, eu não tenho capacidade suficiente para estar falando se o que você está fazendo é certo ou errado, então eu vou acionar os meus superiores e a gente vai voltar em outra visita. Então, nem eles sabem o que proceder, como fazer nesses casos, né? E é justamente esse o papel da associação. A gente tem que fazer esse associativismo, né? Pressionar os órgãos competentes para que a gente tenha uma regulamentação. O que a gente tem hoje, né, é uma regulação, não uma regulamentação. A gente precisa de uma regulamentação, principalmente para o médico veterinário, né? Então, a associação, ela tem que fomentar, ela tem que pressionar esses órgãos. A gente, na associação, né, eu hoje estou como presidente da Associação Medicinal Canábica, AMICE,
a gente teve que ir, né, atrás dos órgãos como Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina Veterinária, o VIS-MAPA. Recentemente, a gente participou de um ofício que foi enviado do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, para o MAPA e para a Anvisa, né, solicitando que eles adicionem o médico veterinário na 327, onde eles acharem que cabe melhor, já que a gente tem em lei, previsto em lei, que quando o MAPA não tem uma regulamentação, a regulamentação vigente é aquela da Anvisa, né? A gente tem que, então, responder a isso. Só que nem a isso eles conseguem responder. Então, a gente da associação, fomos junto com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, fizemos um ofício anexando muito artigo científico, muita gente participou também desse ofício, né? Para a gente conseguir pressionar. E o negócio está andando, parece que o negócio vai dar certo, né? A gente estamos todos ansiosos, acredito que todo mundo aí que trabalha com a terapia canabinoide está super ansioso para finalmente, né, a gente conseguir o nosso espaço, que é mais que direito, né? A gente não trata só o animal, a gente trata toda essa família multiespécie, né? E além de fornecer o óleo, a associação, né, ela também tem que estimular as pesquisas, os ensaios clínicos, pré-clínicos, com cobaias, sem cobaias, né? Todos os tipos de pesquisas que a gente conseguir ajudar, que a gente consiga fazer parcerias com universidades, né? Então, hoje, na Associação Medicinal Canábica, a gente tem um comitê científico que já tem parcerias com 7 universidades federais, né? Então, estamos mostrando isso judicialmente, todas as pesquisas que a associação tem que fomentar, né? Então, a associação tem que estabelecer, seja lá o que quiserem descobrir, seja uma dosificação, vamos ver se a gente consegue estipular isso, ou se realmente é ali o sistema endocannabinoide particular de cada animal, é realmente um full spectrum, enfim, né? Tudo o que o comitê científico acha necessário colocar em mesa para ser pesquisado, a associação ela consegue parcerias científicas para que isso seja estabelecido, né? Então, hoje a gente já sabe bem, né, de todo o potencial terapêutico do nosso full spectrum, mas a gente tem que provar para as outras pessoas que é realmente o full spectrum ali que vai ser o melhor na nossa terapia, ou não, tem pacientes que têm as suas individualidades, né? Então, a associação, junto com os profissionais de medicina veterinária, né, fazem esse efeito comitiva, né? Vamos nos unir, porque juntos somos mais fortes, e vamos estabelecer quaisquer respostas, né, que a gente busque ali, Aline. E também é muito importante fomentar esses estudos, né? Estimular as palestras, os eventos, né? Tudo isso também faz parte da rotina da associação, do papel da associação na vida do tutor e na vida do médico veterinário, né? A associação também tem que ser um braço direito ali do médico veterinário para que a gente consiga avançar nessa terapia, né? E além disso, né, falando ali da parte do fornecimento de óleo, por exemplo, que uma associação vai estar, né, ali ao lado dos pacientes, dos tutores, dos médicos veterinários, até chegar a esse ponto também tem que ter muita responsabilidade, né? A associação ela tem que fazer estudos de estabilidade, seja estabilidade física, química, microbiológica, estabilidade terapêutica, né? É uma responsabilidade gigante você produzir ali o remédio que aquele paciente vai estar sendo tratado, o filho de alguém está sendo tratado, né, com o nosso remédio. Então, o PET, ele tem hoje um lugar na família que já é inquestionável, né, principalmente aí em meio a tantos profissionais da veterinária. Então, tudo tem que ser feito com o máximo de higiene, com coisa muito rigorosa, né? Os processos têm que ser bem rigorosos, porque não deixa de ser um remédio. Não é porque é natural, não é porque é de uma planta que não tem aí seus efeitos colaterais e tudo mais que vocês têm discutido aí hoje, né? E principalmente um medicamento que não tenha uma contaminação, um remédio que não tenha uma contaminação, né? Assim como a sua estabilidade em relação a miligramas, né, que as associações também têm fomentado cada vez mais essa parte de testes laboratoriais em relação a óleos, de análise, né, sejam essas testagens rápidas, sejam análises mais rigorosas, uma cromatografia, por exemplo, né,
para a gente entender tudo ali que vai estar naquela terapia, né? Que nem você falou, não são só os fitocannabinoides, são muitas outras coisas que a gente quer que esteja ali, como os terpenos, né? Que vai ser abordado aí na aromaterapia, como até mesmo que a gente não quer que esteja no nosso remédio. Então, a gente não quer que tenha os contaminantes, que nem eu falei, um metal pesado, né? Então, quando a gente vai estudar a planta em si, a gente aprende que a planta, ela suga tudo do solo, ela é um filtro maravilhoso da natureza. Vocês vão ter aí na parte de cultivo, né? No curso. Então, se eu tenho um solo contaminado, a planta, ela vai ali sugar aquela contaminação, então aquele metal pesado ou o que quer que seja. Então tem muita responsabilidade em relação a isso também. Qualquer coisa que tiver naquele meu solo, né, ou que eu utilizar para fertilizar a planta durante o seu cultivo, para esse remédio chegar no paciente, eu tenho que tomar cuidado até com a água que vai ser utilizada. Novamente, ela vai sugar tudo, né? Então, a associação, ela vem tendo que demonstrar uma responsabilidade muito grande até esse remédio chegar ali para o paciente. E depois que chega o remédio para o paciente, ainda não acabou ali. A gente tem que fazer o acompanhamento, né? Então, eu sempre mando aí mensagens para os veterinários, assim que a gente recebe todas as fichas, deu um mesinho de tratamento, a gente manda mensagem, né? E aí, deu tudo certo? Ele respondeu bem, não respondeu? Porque a gente também quer entender por que não respondeu bem se ele não responder. O que é mais nesse elo, como vocês viram hoje, né? É um mega iceberg e o que a gente está vendo está só aqui em cima, mas tem muita coisa lá para baixo para essa terapia não estar funcionando. É o óleo, não é o óleo? Ou é o paciente? Ou é o médico veterinário que fez aquela prescrição e não soube ali, né, colocar todas as cartas na mesa? Então, hoje, Aline, a associação tem um papel imprescindível, principalmente com o médico veterinário, que é realmente atualmente o nosso melhor amigo, né? No processo da associação, se não fossem os médicos veterinários dando os relatos, os laudos de melhoria, não há processo, não há uma liminar judicial, né? É bem complexo o tema também. Então, vocês estão vendo aí que não é tão fácil quanto parece, né, gente? Então, desde a sementinha até o paciente, até o óleo chegar na casa do paciente, tem muito chão. E depois mais chão ainda depois que chega, né, Carol? E Carol, e como é que um veterinário consegue adquirir o óleo da Amice? Bom, Aline, todos os pacientes da associação, eles passam por uma judicialização, né? Então, o tutor que ele entra em contato com a associação, ele é avisado, ele tem que assinar um termo de judicialização, então ele é anexado ao processo judicial da associação. Hoje a gente está com a maior equipe aí, né, que a gente poderia ter em relação à parte de direito na parte canabinoide. Os nossos advogados, o doutor Emílio Figueiredo, doutora Marcela, Ricardo Nemer, a doutora Maria Fernanda, que é especialista em direito animal, a doutora Efigênia, que é criminalista, ex-policial civil, trabalhou 11 anos com apreensão de maconha e hoje trabalha aí ao nosso lado nesse processo judicial, né? Então, tem toda uma parte burocrática que a gente precisa fazer, muitas fichas, tem que entrar com receita, tem que entrar com laudo, né? Mas depois de tudo isso, a ficha passa por uma aprovação, é anexada ao processo e o tutor consegue receber o óleo. Tudo isso pode levar a média ali de 5 a 7 dias até o tutor efetivamente receber tudo isso. Mas esses tutores, eles têm que estar cientes que eles são anexados a um processo. Então, depois de um tempo, se o juiz pede, a gente precisa dar os laudos, os relatos de tratamento, né? Que é a fase que a gente está hoje no processo. Então, a gente anexou tudo direitinho, o juiz pediu as provas que o tratamento fosse efetivo. Olha que absurdo, né? Não é a gente, como médico veterinário, que tem que ali provar a eficácia. O juiz, né? Então, uma pessoa que não é da área da medicina precisa receber ali os relatos de que o tratamento dá certo. Então, a gente está nessa fase agora, até dia 15/9, agora a gente está arrecadando toda a documentação dos tutores.
E, nossa, e quando a gente para ler, é muito gostoso estar montando o processo da associação, porque são muitos relatos extremamente positivos, né? De animal que tomava muitos medicamentos e tem muitos animais que conseguiram reduzir doses, tem animais que tomam ajuda a controlar, mas não foi possível mexer em dosagens de medicamentos, né? Entra muito no que a doutora Júlia falou, da cannabis não é panaceia. E a gente está conseguindo provar, com mais de 400 relatos para esse juiz, que o tratamento é efetivo, que a associação tem conseguido, né, suprir esse tratamento desses associados. E a gente espera muito que até final do ano a gente tenha a tão sonhada liminar aí concedida. Dedicação não falta, né? Então, vocês podem ver aí que a Carol é bastante dedicada, né? Carol, vou pedir a gentileza, se possível, você colocar no chat o telefone da associação, né? Para quem quiser, não sei se você pode fazer isso, né? Colocar lá no chat, pessoal, entrar em contato, se informar um pouquinho melhor sobre como adquirir o óleo, né? Mas é claro, né, gente? Eu falo assim que a Carol também provavelmente concorda comigo aí, que muitas vezes a pessoa ela chega para a gente falando assim, você é minha última esperança, né? Então, eu já tentei de tudo, já passei em especialista, né? Acho que a associação também atende pessoas, né? Seres humanos, né, Carol? A AMIS hoje ela só atende animais, ela é exclusiva de animais, mas ela tem o seu braço direito da medicina humana, que é a associação Chama Verde, que aí faz a parte de humanos e passa por judicialização em janeiro, agora de 2023. Ah, legal, tá vendo, pessoal? Associação aí exclusiva para animais, não é para qualquer um. Então, como eu estava falando, né? Muitas vezes somos a última esperança daquele tutor, né? Então já passou por vários colegas, o animal já está sofrendo, muitas vezes já peguei animal aí que foi encaminhado para eutanásia, o tutor não queria, né, fazer dessa forma, queria que o animal morresse ali com um pouquinho mais de dignidade, ficasse um pouquinho mais com ele, mas sem sofrer tanto, né? E a cannabis, ela consegue trazer, né, essa morte com mais dignidade. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês não é simplesmente aí fazer uma receita de qualquer jeito, porque você pode acabar com a última esperança daquele tutor, né? A última esperança. Então, assim, o curso do IBRA está aqui, existem vários outros cursos também. Modéstia à parte, o curso do IBRA está muito completo, né? Quem fizer o curso realmente vai estar aí capacitado para prescrever. E é isso, né? O pessoal tem que se capacitar. Não temos uma regulamentação ainda, né, Carol? Mas os estudos estão aí para quem quiser ver, para quem quiser estudar. Né? Quando nós começamos, principalmente a Carol, aí, o Tarcísio, né, a Joconda, a Gíulia começou a estudar cannabis, não tinha ninguém para explicar para a gente do jeito que a gente traz assim para vocês, né? Tudo mastigadinho, bonitinho. Foi até hoje, né? Então, quer dizer, a gente começa a estudar e sempre falta alguém para ensinar alguma coisa para a gente, né? Então, assim, vale a pena, viu, pessoal? Vocês, para quem quiser, né, Carol, aí tá se aprofundando um pouquinho mais no tema. A Carol traz muito conhecimento, né? Ela realmente muito dedicada no que faz e venho contribuir com vocês aí para a prescrição da cannabis de uma forma mais segura, né? Mais certa, e para que vocês não acabem com a última esperança do tutor, né? Então, Carol, se você quiser fazer mais alguma consideração, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade para a gente chamar a Gioconda. A gente tem que ter muita responsabilidade do que a gente vai colocar ali na ponta da caneta, no papel, para aquele tutor, né? E a gente precisa sempre estar capacitado para aquilo. Apesar de não ter uma regulamentação, o Código de Ética de Medicina Veterinária diz que se a gente souber a ferramenta que a gente está utilizando, né? Não, a gente poderia utilizar, a gente sabe o que é melhor para o nosso paciente. E é baseado ali no Código de Ética do Médico Veterinário que a gente entende o porquê que a gente não pode deixar de mostrar para o nosso tutor que existe essa ferramenta terapêutica e então que ele decida se ele quer fazer ou não ali, né, aquele acompanhamento, aquela utilização ou as inúmeras outras formas que existem da gente modular
aquele sistema endocannabinoide, né? Então, eu estou disponível no Instagram, depois eu vou deixar aqui o Instagram também para vocês. Lá na associação também, todo último sábado do mês, a gente tem as assembleias para os médicos veterinários, então é um espaço onde a gente senta com todos os médicos veterinários e a gente cria debates, a gente, né, tenta ver ali grupos de trabalhos e coisas que a gente precise fazer para que a gente consiga levar cada vez mais aí promover a saúde para o nosso paciente, né, e entender que há momento correto da gente intervir ou não com os alopáticos em si ou qualquer outra ferramenta, né, que a gente tente ali causar o menor dano possível para o nosso paciente, que a gente consiga fornecer um bom trabalho, que a partir do momento que a gente recupera aquele paciente, a gente estabiliza toda uma família. Então, o médico veterinário tem um papel muito importante, apesar de não estar lidando diretamente com o humano ali, né, o paciente humano, o que a gente fizer pode acarretar em problemas de saúde para aquele tutor. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Parabéns pelo curso, o curso está muito completo, muitos profissionais aí extremamente capacitados, e parabéns. E a gente se vê lá depois nas aulas. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Carol, pelo seu tempo, por dividir conosco aí o seu conhecimento, que vai muito além disso, tenho certeza. Show mesmo, aprendo muito com essa mulher maravilhosa. Bom descanso, cuida aí de seus pequenos, né? E boa noite e gratidão aí pela sua presença. Então agora, pessoal, vou chamar a última convidada do dia, doutora e professora Gioconda. A doutora Carol Nogueira também era para estar aqui, mas ocorreu um problema com ela de última hora, não pôde comparecer, mas Gioconda está aqui, firme e forte desde o começo. Doutora Gioconda, muito boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Aline, boa noite para vocês, pessoal. É um prazer estar aqui nesse curso lindo, estou louca para fazer esse curso, Aline. Quero assistir essas aulas, vi aí a programação, realmente está com a programação bem completa. Eu sou coordenadora de um curso de pós, então eu sei como que é difícil juntar profissionais competentes, conseguir horário com esses profissionais, né, para a gente organizar esse horário, organizar todo esse cronograma, né, esse conteúdo programático não é fácil e está bem completo. E eu tô doida para assistir algumas aulas, viu? Eu também. Eu vou poder assistir. Você também, né? Gente, como coordenador, a gente fica assim querendo assistir, né? A gente faz o curso pra gente, né, Aline? Com certeza. Gioconda, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, o pessoal te conhecer, né? A maioria, muita gente te conhece, né? Gosta muito aí do seu trabalho. Sim, muita gente aqui, tô vendo aqui, muito conhecido. E não sei se talvez precisa falar muito, mas talvez só um pouquinho, né? Eu sou médica veterinária, sou formada há muito tempo atrás, fiz residência em cirurgia também, igual o Tarcísio aí, só que eu fiz residência aí tem muitos anos, aí, em 2003. Acabei fazendo mestrado em neurociências, então trabalho com neurociências também, o Tarcísio até comentou aí, muita gente não sabe, mas inclusive no meu mestrado eu trabalhei com fármacos, com o desenvolvimento de uma substância para tratamento de crise convulsiva. A gente trabalhou com uma linhagem de ratos, fiz o meu mestrado no núcleo de neurociências, é um núcleo conhecido aí no mundo inteiro, um laboratório de referência no mundo inteiro, na fisiologia e farmacologia aqui da UFMG, e acabei indo aí, né, para atendendo neuro, trabalhando com isso, acabei indo para as práticas integrativas quando eu engravidei da minha filha, em 2010. Era professora de fisiologia, biofísica, dei aula até para medicina humana, farmacologia, fisioterapia, medicina veterinária, cirurgia, e acabei, na gravidez, eu acabei indo para as práticas integrativas, e nas práticas integrativas comecei com a acupuntura, fazendo curso de medicina tradicional chinesa, acabei indo para cristais radiônicos, e conheci a aromaterapia, era professora de farmacologia nos cursos de saúde humana e animal, dava aula de farmacologia, fisiologia, e com isso apaixonei pelos compostos naturais químicos, pelos compostos farmacológicos químicos, quando eu conheci a aromaterapia.
E eu descobri que quando a gente trata de plantas, Aline, é algo que é muito importante. Quando a gente utiliza as plantas de forma terapêutica, a gente está alinhando tanto o conhecimento convencional, conhecimento farmacológico, que a gente vê bastante na faculdade, como conhecimento integrativo, complementar, holístico, né? Então, a planta tem esse poder de unir esses dois meios, esses dois mundos, que é o mundo da medicina convencional, científica, e da medicina holística, que tem crescido bastante, que hoje a gente chama de medicina veterinária integrativa. Então, foi nessa época, e alguns anos atrás, eu juntei isso tudo através de plantas aromáticas, que eu acabei juntando esse conhecimento da medicina tradicional chinesa, com outras áreas da medicina, com a medicina convencional, os trabalhos que eu fazia, com pesquisas e demais. E trabalhando com plantas aromáticas, não tem como a gente não entrar na cannabis, inclusive o nome que eu falo é cannabis, muita gente estranha, mas os dois são corretos, a gente pode falar cannabis ou cannabis, inclusive escrever cannabis, C, o A com um chapeuzinho no A, um M só, B-I-S. Eu opto hoje por falar cannabis, eu conversei bastante, conversei até com o Fábio Lazo, que é editor de livros, né, tem um conhecimento muito grande. Falei, Fábio, me ajuda, eu estou com uma dúvida cruel, cada hora eu falo uma coisa, o que eu falo? Ele falou, Joconda, os dois são certos, você tem que optar aí. E eu optei por falar cannabis, que a gente acaba assistindo muitas palestras de fora, às vezes a gente dá cursos também para fora, né? Por mais que tenha tradução nos cursos que a gente dá, eu dou em português, né? Mas o cannabis eu acho que fica melhor, fica talvez mais uma comunicação que eu tenho até o momento escolhido, né? Adotei. Então, cannabis ou cannabis é uma planta aromática e não tem como a gente trabalhar com plantas aromáticas se não entender da cannabis. O curso eu vi que vocês vão ver bastante sobre a história, vocês vão ver bastante sobre a botânica, sobre o conhecimento, sobre a química dessa planta, e vocês vão ver que ela é uma planta muito complexa, que no mundo a gente tem muitas plantas, a gente tem vários compostos, extratos que a gente tira dessa planta para utilizar como medicina, como terapia, e a cannabis, ela é mais uma planta aromática, e é uma planta aromática muito especial, que sofreu um preconceito muito grande e nos fez tirar do nosso arsenal, né, do nosso leque terapêutico, durante bastante tempo. E hoje ela tem voltado aí com força maior. Quando a gente vê a cannabis, eu vou até mostrar, compartilhar para vocês aqui um slide de fotos dessa planta, porque a gente está falando tanto dela e a gente não mostrou uma foto ainda, eu acho que vai ficar bem bonitinho aqui para vocês. Vocês me dão licença aqui para compartilhar, eu separei aqui. Vocês estão vendo? Tá vendo? Ok? Me fala aí se tá ok. Sim? Eu peguei aqui uma foto, um slide de uma das aulas minhas, mostrando essa planta, né? E eu gosto dessa foto aqui porque a gente vê que tem diversos tipos de plantas com aspectos visuais diferentes, cor diferente, né? E até diferente, um pouco, aparentemente diferente na estrutura. E a gente vê que essa planta não é uma planta só. Quando a gente fala da cannabis sativa, né, que é o nome dela, o nome científico, a cannabis sativa não é uma planta só, e não é um tratamento só, não é um remédio só. A cannabis sativa, ela tem diferentes tipos de planta. Eu não vou dar aula aqui, Aline, é só a gente introduzir, mas para vocês saberem o que vai ter nesse curso, né, como que fica à vontade. Tantas horas de curso, e vocês vão ver que ainda vai faltar mais, e quer mais, e ainda vai ter mais coisa para estudar. Porque a cannabis não é uma planta só. Né? Quando a gente fala da cannabis sativa, a gente tem vários, além de ter as subespécies, né? Cannabis sativa, sativa indica, sativa ruderalis, tem, né, as controvérsias aí nesse nome, vocês vão ver isso aí depois, com pessoa mais especializada, mas a gente vê que mesmo a cannabis sativa tem a subespécie, a gente tem vários quimiovars, ou então o que o pessoal chama de strains, ou cepa. Não, o nome strains ou cepa, não sei se talvez é o mais adequado, que a gente usa isso muito para bactéria, né? Mas quando a gente fala de plantas, na fitoterapia, ou na utilização, ou na nomenclatura de plantas, dentro da aromaterapia, a gente usa o termo quimiovariedades. Então, quando a gente fala da cannabis, ela tem centenas de quimiovariedades, são tipos diferentes, são as cepas, os strains diferentes. E é interessante a gente falar da cannabis, que ela tem centenas de diferentes. A gente tem, por exemplo, a cannabis com aroma de lavanda, tem a cannabis com aroma de diesel, com aroma de limão, aroma de manga, aroma de morango.
E aí vai um leque de diferentes tipos de cannabis com aromas, com cheiros diferentes. E é interessante, pessoal, a gente ver que essas variedades da cannabis diferentes não é só no cheiro, é no efeito terapêutico. A gente tem um leque, uma possibilidade infinita de efeitos terapêuticos utilizando só essa espécie cannabis sativa. Então, a cannabis sativa, quando a gente vai falar de medicamento para utilizar, eu vou utilizar óleo de cannabis, na verdade o pessoal chega para a gente falando óleo de canabidiol, inclusive tem um cliente que fala nem CBD, ele fala CBD. Aí eu fico brincando com ele, tá bom o CDB aí? Será que... Nossa, mas um pessoal fala canabidiol, troca o nome, e na verdade, pessoal, não é óleo de cannabis. Né? Quando a gente fala do óleo de cannabis, a gente vê que a cannabis ela tem centenas de princípios ativos dentro dela. Né? A Aline falou aí de 500, a gente tem trabalhos aí mostrando que pode chegar a 600. E esses componentes ativos, os 600 é um trabalho que eu encontrei, a maioria fala 500 mesmo, a gente fica naquela, não sabe, mas a possibilidade de compostos químicos presentes nessa planta é muito grande. E a gente fala só a cannabis que tem essa quantidade de compostos químicos, não. Temos quase todas as plantas, tem muitos, são centenas de compostos químicos. Né? Só que a cannabis ela tem uma particularidade especial, que ela tem uma quantidade de variedades como nenhuma outra. Por exemplo, alecrim. O alecrim, eu posso ter vários tipos de alecrim. Eu tenho alecrim cineol, eu tenho alecrim cânfora, eu tenho vários tipos de alecrim também. Não sei se você sabe, alecrim não é tudo igual também, não. Alecrim tem variedades. Só que a lavanda também tem vários tipos. A gente vê tomilho também, tem vários tipos de tomilho. Então, assim, só que a cannabis tem muito mais variedades comparado com outras plantas. Porque a cannabis, ela foi cultivada pelo ser humano. A planta hoje, que a gente conhece como cannabis sativa, ela foi cultivada há milênios pela nossa humanidade. Ela não é uma planta que está aqui como Deus trouxe. O ser humano colocou a mão nela, cultivou, cruzou, fez cruzamento entre elas e criou vários tipos de cannabis diferentes, com objetivos diferentes. Então, é uma planta cultivada pela humanidade durante, não é centenas, durante milênios de anos. Então, é uma planta que ela foi feita, cultivada para dor, outra foi cultivada para dormir, outra foi cultivada para melhorar o estudo. Né? A deusa Sexá, a deusa do conhecimento, tem o símbolo da cannabis na cabeça, porque ela melhora o estudo, o foco. Só que, ao mesmo tempo, eu utilizo a cannabis para dormir melhor. Mas será que essa cannabis, esse óleo de cannabis, ou esse extrato que eu uso para dormir, é o mesmo que eu uso para ter foco? É o mesmo que eu uso para o câncer? É o mesmo que eu uso para a epilepsia? E é isso que a medicina veterinária tem que focar. Eu acho que a gente tem que ter o conhecimento que, hoje, a gente tem um óleo de cannabis que, às vezes, a gente não escolhe tanto. Mas o médico veterinário é um profissional que ele tem que ter essa capacitação, tem que ter esse conhecimento que eu tenho diversas possibilidades que a gente ainda vai desenvolver mais aqui no Brasil. A gente tem no Israel, a gente já tem muita coisa, tem o Meire lá também, que já desenvolve isso, mostrando que esse conhecimento ele pode ir muito além do que a gente consegue fazer hoje. E é só com essa capacitação, e é só com esse início dessa prescrição, dessa capacitação, para a gente conseguir chegar, né, nessa medicina do futuro. Eu vou mostrar aqui para vocês que a gente ouve muito falar de THC e CBD, só que, na verdade, a gente tem, como a Aline falou, mais de 500 compostos. Né? E olha o que a gente vê aqui. A gente tem, nessa cannabis, a gente tem os chamados, cadê, gente? Aqui, ó, os fitocannabinoides, que a Aline falou muito bem, nós temos aí até 150 fitocannabinoides. Eles se dividem em 7 grupos, os tipos CBD, os THC, então diversos subtipos, né, que a gente chama. Né? Então, a gente tem diversos fitocannabinoides, a gente tem flavonoides, como a quercetina, não sei se vocês conhecem quercetina, né? A gente receita quercetina para nossos pacientes. No extrato da cannabis tem a quercetina, tem outros também, tem vários outros. Né? Nós temos os terpenos. Esses aqui são terpenos, nós temos os monoterpenos, sesquiterpenos, pigmentos, açúcares, ceras, e tem vários compostos também nessa planta. E eu quis mostrar aqui para você, não vou mostrar muito mais aqui não, porque, aqui ó, só rapidinho aqui, por causa do nosso tempo, mas aqui ó, a gente vê que de acordo com a parte da planta,
eu tenho compostos diferentes. A gente vê que os fitocannabinoides, THC, CBD, está principalmente nas flores, inflorescência. Tem gente que chama de fruto, aí eu vou deixar isso aí para o biólogo. Então, esse THC, CBD, principalmente nas flores ou nos frutos, mas nas folhas a gente tem muito flavonoides. Deixa eu confirmar aqui, ó. Flavonoides, principalmente nas folhas. As raízes, a gente tem compostos maravilhosos nas raízes. Onde que tem raízes aqui, ó? A gente tem compostos maravilhosos nas raízes, como os triterpenos, que são analgésicos poderosos, anti-inflamatórios poderosos, né? Então, a gente vê que a planta como um todo tem vários compostos químicos e a forma como a gente trabalha com esses compostos, como a gente extrai esses compostos, a gente vai conseguir tratar uma gama de pacientes diferentes. Isso é o mais importante que a gente precisa, é estudar e conhecer num curso, né? Num curso maravilhoso, completo, que com certeza vai ser visto aí. Né, Aline? Eu dei mais ou menos aqui, falei um pouquinho disso, acabei não falando da aromaterapia, mas vou deixar você perguntar alguma coisa, aí eu continuo e coloco e falo o que a aromaterapia tem a ver com a cannabis. Pode perguntar aí, Aline, aí eu continuo aqui. Eu queria saber de você se é possível usar o óleo de cannabis, né, junto com a aromaterapia. E qual o benefício dessa interação? Sim, sim. Aí eu vou entrar, então, um pouquinho na aromaterapia, né, que eu acabei empolgando aqui. Dentre os compostos que a gente tem na cannabis, a gente tem os chamados monoterpenos e sesquiterpenos. Porque quando a gente fala dos compostos químicos da cannabis, os fitocannabinoides são terpenos também, viu, Carol? Carol, não, Aline. Os fitocannabinoides, eles são terpenos também, né? E esses terpenos fitocannabinoides são os mais falados. Só que a gente tem outros terpenos na cannabis que a gente chama de monoterpenos ou sesquiterpenos, que é o que traz os cheiros. Então, você vê, por exemplo, alguma tem cheiro, por exemplo, de limão, porque tem um limoneno. Outras têm o cheiro de uma erva, né? Então, dependendo dos compostos, dos terpenos que a gente tem nessa cannabis, ele vai ter mais terpeno, terpinoleno, vai ter mais ocimeno, vai ter linalol, cariofileno, limoneno, mirceno. Então, a gente tem centenas de terpenos, monoterpenos, na cannabis naturalmente, na natureza. E o que os estudos mostram, Aline, que esses terpenos de baixo peso molecular, que a gente chama de monoterpenos e sesquiterpenos, eles são importantes para o efeito terapêutico. Então, quando a gente faz extração da cannabis, por exemplo, para o RSO, ou até mesmo extração, por exemplo, para o CO2, que são os extratos que a gente encontra hoje para utilizar nos animais e nas pessoas, muitas vezes esses terpenos que trazem o cheiro são perdidos. Recentemente, eu fui numa empresa grande lá no Paraguai, acho que eu te falei, né, para poder ver esse trabalho todo, e o que a gente viu, né, a gente tem as análises, né, faz todo esse acompanhamento, realmente é uma empresa, né, que trabalha nos Estados Unidos, Europa, e a gente vê que lá eles já fazem esse trabalho e essa análise de quais terpenos que tem no extrato. E muitas vezes não tem quase nada. A proporção desses monoterpenos, limoneno, linalol, cariofileno, é muito baixa. E, às vezes, a gente vai dar esse óleo para o paciente, ele tem os fitocannabinoides, pode ter flavonoides, pode ser o full espectro, mas muitas vezes ele tem concentração desses terpenos de baixo peso muito baixinha, muito pequenininho. E o que as pesquisas mostram, que esses monoterpenos, eles são importantíssimos para o efeito terapêutico. Tem um trabalho do ETA russo, que mostra, que inclusive está nesses slides que eu acabei mostrando aqui para vocês, que mostra que quando você tem um óleo de cannabis, por exemplo, ou uma cannabis, ou uma planta, que seja, com uma quantidade maior de limoneno, a mesma concentração de THC e CBD, só que com mais limoneno, ela vai ter um efeito muito melhor para foco do que uma outra que não tem limoneno. A gente vê que uma planta, por exemplo, que tem alfa-pineno, ela vai ter um efeito que vai tirar os efeitos adversos do THC. Ela vai ter um efeito benéfico do THC sem os efeitos adversos. Alguns trabalhos mostram que o mesmo produto, o mesmo óleo de cannabis, com a mesma concentração de THC e CBD, se ela tem mais mirceno, ela vai ter um efeito sedativo. Se ela não tem mirceno, ela não tem um efeito sedativo. Então, o que os trabalhos mostram? Que a presença e a quantidade desses terpenos, que é o mirceno, cariofileno, limoneno,
ocimeno, tem vários, são centenas. Faz a diferença no efeito terapêutico. Quem estuda isso muito é o ETA Russo. O ETA Russo é o cara que mais estuda isso. E a isso nós denominamos de efeito comitiva, o efeito entourage. E esse efeito comitiva, que se deve à ação do THC, CBD, junto com esses terpenos, muda o nosso resultado terapêutico. Né? Às vezes o animal dorme, ou ele não dorme, ou ele fica agitado, muitas vezes por causa da concentração de uma molécula tão pequenininha, em quantidade tão pequena na planta. E com esse raciocínio que eu e várias pessoas, não sou só eu, várias pessoas aí no mundo, têm associado óleos essenciais, ou que tem esses terpenos, né? O que é óleo essencial? É uma substância de uma outra planta que possui essas mesmas moléculas que tem na cannabis. Então, associa óleos essenciais que tem, por exemplo, mirceno, junto com óleo de cannabis. Então, quando eu associar, por exemplo, um óleo essencial que tem mirceno, junto com o extrato com óleo de cannabis ou cannabis, eu posso facilitar e ajudar um animal a dormir melhor. Quando eu utilizo, por exemplo, óleo essencial com limoneno, eu posso utilizar o limoneno, tem vários trabalhos, inclusive em humanos, com diminuição de tumor intracraniano, inalação de limoneno. Então, a ciência está mais do que comprovando os efeitos terapêuticos dessas moléculas. Então, eu associo o limoneno para tratamento de câncer associado com óleo de cannabis, para tratamento de câncer. Né? Então, essa associação ela é muito incipiente na veterinária, eu vejo uma certa resistência dos médicos veterinários, não os meus alunos do curso já usam, os alunos do Haravet usam bastante, os alunos da cannabis ficam meio assim, aqueles que são do Haravet. Mas eu vejo uma certa resistência, às vezes, por esse conhecimento, né, de associação. Muita gente fala que gato não pode usar óleo essencial, né? A gente esquece que o óleo de cannabis é um terpeno, os fitocannabinoides são terpenos fenóis. É fenol, gente, o fitocannabinoide é um fenol. E a gente utiliza gatos, todo mundo aqui tem pacientes com mais de ano tomando a cannabis todos os dias. Né? Então, com resultados maravilhosos, sem intoxicação hepática, né? Sabendo utilizar. Então, essa associação, eu acho que ela é incipiente ainda, sabe, Aline, o que eu vejo. É algo assim que eu trabalho com isso, tem alguns grupos, alguns alunos que já trabalham, mas a gente precisa realmente conhecer ter essa capacitação, saber o que são esses compostos químicos e saber que eles estão presentes na cannabis naturalmente e que muitas vezes eles são perdidos na extração. Então, uma forma da gente unir isso é a gente ter esse conhecimento, a gente conseguir utilizar esses óleos essenciais para poder potencializar esse tratamento com o óleo de cannabis. Né? Aí tem diversas formas de utilizar, Aline, isso aí realmente são conversas e conversas, tem 1000 formas, né, de se utilizar, e depende muito do paciente, depende muito do contexto, depende muito do seu objetivo, depende muito da receptividade da família, depende das questões associadas, né, mas vale muito a pena, né, eu acho que é isso aí. Falei demais, né, Aline? Não falou não, dá vontade de ficar aqui te ouvindo até... Nossa, é muito bom, muito bom. E se eu não estou errada, né, que ainda tem que fazer o seu curso de aromaterapia, os terpenos, eles são muito voláteis, né, então, não sei se seria a forma correta, então, às vezes o pessoal vai descarboxilar a planta, que é aquecer a planta, né, e de repente acaba perdendo esse potencial aí dos terpenos, né, o potencial terapêutico deles, mas como você mesma disse, né, é possível utilizar eles comprando, né, o óleo essencial separado do óleo de cannabis, né, ou de cannabis, e fazer essa terapia integrativa, né? Então, muito interessante. Vocês estão vendo aí, né, pessoal, que são professores de peso mesmo, aí com muito conhecimento, né? Que vão trazer aí a experiência deles, a vivência deles da cannabis e de muitos anos aí de vivência na veterinária, né, Gioconda? Nós que somos aí tem décadas de formadas, né? Então, Gioconda, gostaria muito de agradecer a sua presença, está aí também desde o começo, né, conosco, falando um pouquinho da sua experiência, trazendo um pouquinho aí sobre a aromaterapia, né, só um spoilerzinho, então vocês podem ver que tem muita coisa aí para aprender com a doutora Gioconda, e agradeço, né, pela sua disponibilidade,
né, de estar aqui conosco, divulgou bastante o curso, agradeço bastante também. Muito obrigada, viu? Obrigada Obrigada a a todos. todos. Obrigada. Obrigada, Aline. Boa noite. Obrigada, Beijo, professora. pessoal. Parabéns aí para vocês, viu, gente? Nossa, Obrigada. muito obrigada pela participação, professora Gioconda, contribuiu demais. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Parabéns para vocês. Tchau, gente. Tchau, Tchau. pessoal. Boa noite.